Olá, a gente vai apresentar a nossa PS sobre calorímetro digital. Os integrantes do grupo são o Luiz. Eu, Marcelo. Eu, Murilo. E eu, Rafaela. Eu vou começar fazendo uma introdução breve sobre alguns assuntos importantes. Então, começando, se dois corpos de temperaturas diferentes estiverem em contato, é possível perceber depois de um tempo que eles trocaram calor e acabarão por ter a mesma temperatura, que é chamada temperatura de equilíbrio térmico. E quando dois corpos têm sua temperatura alterada, a quantidade de calor que é cedida ou adquirida para que isso aconteça, ela depende da massa desse corpo, da variação de temperatura e do calor específico. O calor específico ele é uma constante, ela é distinta de cada material, varia de acordo com a fase em que esse material se encontra, sendo ela líquida, sólida ou gasosa. Agora falando especificamente sobre os calorímetros, a sua criação data de 1784, com os cientistas Lavoisier e Laplace, e eles são instrumentos utilizados em experimentos de troca de calor entre dois ou mais corpos. Na sua confecção são utilizados materiais isolantes, como lã, vidro, isopor, que foi o que a gente utilizou na nossa PS, e ainda existem os calorímetros ideais, eles são termicamente isolados, né? Quer dizer que não tem troca de calor com o meio ambiente. Então, se N corpos com temperaturas distintas fossem inseridos nesse sistema, nesse calorímetro, eles trocariam calor até o equilíbrio térmico, de tal forma que o calor cedido seria negativo, o calor absorvido seria positivo, e no fim a soma algébrica das quantidades de calor trocadas nesse calorímetro seria nula. Porém, os calorímetros reais eles participam das trocas de calor e não são totalmente isolados, então eles precisam ser inseridos nessa conta, nessa somatória final. Esse é o exemplo básico de um calorímetro. Bem, os objetivos, nosso objetivo nessa PS era construir um calorímetro digital que fosse capaz de nos fornecer alguns dados sobre a temperatura inicial, temperatura final, variação da temperatura e o calor específico de algumas substâncias. O, o orçamento do projeto varia nos seus materiais, que é um Arduino, que foi R$ 78, um relé, que foi R$ 15, resistores e cabos, R$ 5, termômetro R$ 43, uma resistência de R$ 33, dois botões NA/NE de R$ 8, tela LCD R$ 10, calorímetro R$ 42, totalizando R$ 232. No diagrama unifilar que nós temos desenhado, ele é bem, teoricamente, bem simples. Como que ele já descreveu os produtos que a gente usou ali no nosso orçamento. A gente ficou com a protoboard com os dois botões, um botão sendo para iniciar a temperatura, a medição de temperatura, e o outro para iniciar o relé, que fica ligado por 20 segundos. Agora para os cálculos, o que nós usamos? Nós usamos o cálculo do Q macete sobre T, sobre a variação de temperatura, para calcular a nossa dissipação de calor da resistência por segundo. E para nós calcular o nosso calor específico, nós usamos esse calor dissipado pela resistência vezes a variação de tempo dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Daí aqui no recolhimento de dados, quando nós fizemos a aferição da resistência, nós conseguimos 148 calorias por segundo, 145 calorias por segundo e 154 calorias por segundo, fazendo uma média então de 149 calorias por segundo. Aqui a gente tem nosso projeto, a gente tem, para fazer ele a gente usou o calorímetro, que está com o Murilo, uma resistência, um termômetro, um Arduino, dois botões, uma protoboard, que no caso a gente quer substituir por uma placa de circuito mais para frente, uma tela OLED, jumpers, uns cabos de rede para deixar mais bonitinho e apresentável o projeto aqui, um relé que está aqui escondido porque a gente deixou ele fechadinho por causa tá ligado no 110 para ninguém tomar um choque. Aqui comigo no calorímetro nós temos o termômetro, um termômetro para líquidos. Temos uma resistência de 700 watts que está dissipando 159 calorias por segundo. Aqui dentro do calorímetro nós temos o recipiente metálico, a isolação do isopor e a isolação externa. Para o experimento, o que nós estamos usando de líquido? Nós estamos usando a água.
que nós sabemos já que que o calor específico dela é de uma caloria por grama. Isso. Daí nós temos dentro do nosso programa pré-definido que nós vamos estar usando 200 gramas de uma substância. No caso, 200 gramas de água. Esqueci o nome dela. 200 ml. 100 ml em cada tubo. Já coloquei 100 ml aqui dentro, eu estou colocando mais 100. Totalizando as 200 ml, que totalizam as 200 gramas de água. Agora nós colocamos dentro do calorímetro a resistência e o termômetro em contato com o líquido. Fechamos e agitamos ele. Para estabilizar assim a temperatura. Eu vou iniciar aqui agora a medição de temperatura. A gente chegou numa estabilidade de 21,12 graus. Agora eu vou apertar o botão vermelho que é para iniciar a resistência. Ela fica ligada por 20 segundos. Ok, até mudou um pouco mais a temperatura, chegamos em 21,6. E eu vou ligar a resistência agora. Ela fica ligada por 20 segundos. Eu tenho que ficar agitando ela para ter um aquecimento padrão de temperatura dentro do líquido, para ter uma estabilidade de temperatura. Eu ainda vou continuar agitando por um tempo entre 5 e 10 segundos até ter uma estabilização padrão ali na OLED. Quando aqui estiver mostrando uma temperatura mais ou menos constante, não estiver variando mais muito, a gente pode dizer que já está estabilizada a temperatura lá dentro. A temperatura nossa estabilizou em 35,75 graus. E a gente segura apertado por 1 segundo o botão branco para ele finalizar o programa. A gente chegou que a temperatura máxima foi 35,75, a temperatura mínima 21,06 e o nosso calor específico em 1,02 calorias por grama. O resultado até que está preciso pelo projeto que a gente montou. Para ficar melhor, a gente calculou que teria que trocar o termômetro por um que facilite nós mexermos com o programa, que o que a gente tem funciona, só que fica complicado no programa porque temos um pequeno atraso. O outro que a gente poderia pôr, que é um LM35, ficaria melhor. E a resistência teria que ser menor para usar com outros líquidos com um calor específico muito mais baixo, porque ele injeta muito calor em pouco tempo, muita caloria em pouco tempo. Ou seja, isso acaba fazendo que líquidos com calor específico baixo fervam muito rápido. A gente fez um teste com óleo e a gente chegou que a temperatura inicial foi de 18,14 e a final foi de 48 graus. Jogando na fórmula, a gente chegou em 0,49 calorias por grama grau Celsius, sendo que o tabelado do óleo de cozinha é 0,47 calorias por grama grau Celsius. O resultado foi bom. A gente teve um erro de em torno de 2% na nossa PS. E podemos dizer que seria isso a nossa apresentação.